Bom, gente, na aula de hoje estaremos mostrando para vocês um tipo de equação trigonométrica interessante, né? Como nós podemos resolver equação do tipo seno de x igual a seno de y. Muito bem. Veja aqui no exemplo, quando eu tenho seno de x mais π sobre 4 igual a seno de x sobre 2. Resolver uma equação é achar os valores de x, os possíveis valores de x, que vão satisfazer essa igualdade. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o seguinte, né? Nós vamos formar aqui, né, umas sequências de arcos, né, que são exatamente iguais, ou melhor, que esses arcos que têm o mesmo seno. Vamos aqui, apenas para que vocês tenham uma visão geométrica, né, nós vamos aqui pensar no arco, que eu vou colocar aqui como arco A. Então, nós sabemos que o seno, né, desse A está aqui. Assim como eu posso ter, né, esse outro ponto, são dois pontos na extremidade de arco, cujo seno, né, ele é igual. Então, veja, eu posso ter, né, uma situação que eu vou dizer o seguinte: o meu x, tá, eu chamo aqui de um arco, ele é, no caso, vou representar isso numa forma geral, né? Então, eu vou ter o 2kπ, que seria todos os arcos que estão aqui, ó, nesse ponto, adicionado com o A. Tá bom? Ok? Então, 2kπ mais o A. Ok? E vou chamar esse cara aqui de um K1, já que esse K1 ele pertence a um inteiro. É evidente que se eu tenho, vou chamar aqui um x1, se eu tiver, por exemplo, um outro arco, né, que eu possa ter 2 e um K2 diferente do K1π, quer dizer, como se eu desse assim, ó, uma volta mais o A. Eu posso ter um outro arco que eu dou uma volta, 2 voltas mais o A. Eu posso ter um outro arco que eu dou 3 voltas mais o A. Ou eu posso até ter um arco cujo eu não dou nenhuma volta e estou com a menor determinação A. Então aqui eu dou 2K2π mais A, onde esse K2 pertence a Z. Então aqui eu tenho uma situação de arcos, né, de dois arcos, cujos senos são exatamente iguais. É isso? Se eu, por exemplo, se eu tiver um arco de 60 graus, veja, 60, se eu fizer 360 mais 60, eu tenho o mesmo seno. Se eu fizer 2 vezes 360, 720, né, mais 60, 780, eu tenho arcos com os mesmos senos. Então, beleza. Agora, eu vou colocar a seguinte questão aqui. Vamos botar aqui um outro arco, que eu vou chamar de x1, que eu vou dizer assim, ó, kπ, né, onde esse, agora, eu vou colocar, deixa eu pensar aqui, vou botar assim, 2kπ, certo? O 2kπ, ele está aqui, vou botar um 2k1, tá? Ele está aqui, 2k1π. Agora eu vou somar com π. Então, se eu tenho um arco aqui, né, que o 2k1π, quando esse k é inteiro, ele está aqui. Quando eu adiciono π, ele vem para aqui. E eu vou tirar exatamente
esse A, né, que está exatamente aqui, ó, nesse valor. Então, veja, 2K1π mais π menos A. Né? Ora, se eu posso botar aqui, ó, mais π, 2K1π, 2K1, não, vou deixar assim mesmo, mais π menos A. Agora, eu vou chamar de um x2, como eu fiz aqui, da mesma forma, 2K2 π somado com π menos o A. Né? Eu poderia até fazer isso aqui, não há nenhum problema nenhum, tá bom? Π menos A. Então, é como se eu desse, eu dou uma volta, somo π e tiro A. Eu dou duas voltas, somo π e tiro A. Beleza. Agora, eu vou colocar uma terceira situação, né, que eu posso ter. Vamos supor, aqui eu coloquei o x1, coloquei isso aqui, ó, 2K1π mais A. Né? Então, eu posso ter essas duas situações cujos senos desses arcos são iguais. Posso ter duas situações cujos senos desses arcos são iguais. Veja. Agora, eu posso ter uma situação que um esteja aqui e o outro esteja lá. Porque esses dois são arcos que estão com a extremidade aqui. Esses dois são arcos com a extremidade aqui. Agora eu vou pegar um que esteja com a extremidade aqui e aqui. Então, por exemplo, x1, 2K1π mais A, onde o K1 pertence a Z, aqui também o K1 pertence a Z e o K2 pertence a Z. E aqui eu vou colocar um x2, que seria esse cara aqui, ó, por exemplo, 2K2π mais π menos A, onde o meu K2 pertence a Z. Então, eu peguei, nesse caso, aqui os dois arcos, um aqui e outro aqui. Né? Veja, fiz isso. Então, tem essas são as três possibilidades, né, de eu ter arcos que tenham o mesmo seno. Bom, agora eu vou usar, né, o poder da matemática, certo? E nesse caso aqui, ó, quando eu estou nessa situação, é quando eu tenho aqui, ó, o seno de x1, né? Como se eu botasse aqui, ó, o seno de x1 igual ao seno de x2. Eu preferi botar x1 e x2 aqui. Aqui eu coloquei x e y, mas aqui, como eu já coloquei x1 e x2, é como se aqui eu tivesse, por exemplo, o seno de x1 e o seno de x2. Okay? Né? X1 e x2 aqui diferentes, distintos. Muito bem. E aí, eu vou fazer a soma desse carinha aqui, ó, do x1 mais o x2. Veja que o x1 é 2K1π mais o A somado com 2K2π mais A. Certo? Nesse caso aqui, na realidade, eu não vou somar, eu vou subtrair. Tá? Por que, Zé? Porque eu estou querendo tirar esse A, que é o que eu estou trabalhando. Então, 2K1π mais A menos o 2K2π mais A, que é igual, então, subtraindo, o que é igual a 2K1π mais A menos o 2K2π menos A. Veja que esse cara com eles são simétricos e eu fiquei com igual. Eu posso colocar o 2π em evidência e eu tenho K1 menos o K2, né, colocando em evidência, onde esse cara aqui, os dois são inteiros, subtração de inteiros gera inteiro, fechamento, então aqui eu tenho 2Kπ. Então veja que a diferença
dos dois arcos dá exatamente o arco que está aqui nesse ponto, né? Seria ali a lei geral de todos os arcos que estão aqui no zero, na contagem zero dos arcos trigonométricos. Mas eu poderia estar pensando nessa situação aqui também, e fazendo aqui, ó, né, exatamente aqui no 2, fazendo também a diferença, para a gente ver o que é que acontece nessa situação. Então veja, x1 menos x2 igual a 2k1 π mais π menos a, certo? Subtraindo o 2k2 π mais o π menos o a, que é igual, né? Veja, eu tenho o 2k1 π mais π menos a, menos 2k2 π menos π mais a. Olha o menos a com mais a, olha o mais π com menos π, e eu tenho aqui exatamente o 2k1π subtraído do 2k2π. Então, eu vou ter isso aqui como 2, né, π, fazendo agora, como ali, o k1 menos o k2. Então, olha, 2k1π menos 2k2π. Coloquei evidência. Esse cara aqui também é um inteiro e eu chego exatamente na mesma situação. Quer dizer, independente do arco estar aqui, né, nessa situação, eu somo a soma, né, de arcos côncavos em A, vai dar a diferença de arcos côncavos em A, nós vimos que dá 2kπ. A diferença de arcos côncavos aqui, ó, né, nesse ponto, no caso do seno, também dá 2kπ. Agora, eu vou pegar esses dois casos aqui, que são os casos, né, de um ponto, outro no outro, e vou somar, né? Então, eu vou fazer assim, ó, vou pegar aqui no terceiro caso, isso aqui é o segundo, isso aqui é o terceiro, certo? E vou fazer essa soma. Então, se eu pegar, por exemplo, no terceiro, né, o x1 e somar com o x2, né, eu vou ter o 2k1 π mais a, né, adicionado com o 2k2 π mais o π menos o a. Certo? Então, fiz a soma desses dois. E aí, você observa que o mais a, o menos a simplificam, não é isso? E aqui você, então nós temos 2kπ, tá certo? 2, que eu botei K1, 2k1π mais a adicionado com 2k2π mais π menos a. Então isso é igual, vamos colocar aqui, ó, 2k1π mais 2k2π, certo? Tá aqui, ó, somado com o π. Então você vai ter, colocando 2π em evidência, k1 mais k2, então 2π, k1 mais k2, mais π. E o k1 mais k2 é um inteiro, então você tem 2π
Kπ mais π. Então, o que nós observamos? Quando você faz a soma dos arcos, né, você está pegando exatamente aqueles arcos que estão, né, você está somando os arcos, situações que, ou a soma dos arcos que estão, né, com a sua extremidade aqui, a soma dos arcos que estão com a sua, melhor, a diferença dos arcos que estão com a sua extremidade aqui. Então você faz a diferença. Quando você faz a soma, né, você está exatamente fazendo a soma dos arcos quando um está aqui e o outro está aqui. Então essa situação, ela faz com que você faça, né, um movimento, né, para que você possa descobrir, né, que arco é esse quando você usa, né, essas condições, essas propriedades. Bom, e aí, né, de certa forma, isso não é tão simples, né, mas veja, quando eu tenho agora o seno de x mais π sobre 4 igual a seno de x sobre 2, né, nós vamos exatamente usar o que eu mostrei aqui, ó, a diferença dos arcos, né, se eu pegar o x mais o π sobre 4 e subtrair o x sobre 2, se eu fizer essa diferença dos arcos, ele tem que dar 2kπ, certo? A diferença dos arcos tem que dar 2kπ. Você aqui, até uma questão, por exemplo, você pode dizer assim, pô, você, se você fizer a diferença aqui, né, desses dois aqui, ó, se você fizer a diferença desses dois, você vai ter, só mostrando aqui, no terceiro caso, x1, né, você tem o 2k1π mais a, né, x1 menos x2, por exemplo. E você tem menos o 2k2π mais π menos o a. Quer dizer, você vai ficar com 2k1π mais a menos o 2k2π menos π mais a. Né? E aí, vamos ver, 2k1π mais a menos o 2k2π mais π menos a. Então é menos 2k2π menos π mais a. E você tem igual a 2π, vou botar aqui a evidência, 2π, né? Ó, 2π K1 menos K2, tá, menos o π mais o a. É isso que deu ali, ó, menos o π mais o a. Então você vai ter 2π, aqui é um K, então posso chamar esse cara aqui de K, então eu vou ter 2kπ menos π mais a. Quer dizer, quando eu olho, né, para essa situação, na realidade, quando eu fiz a diferença, né, eu vou ter aqui, ó, eu vou dar 2kπ é uma volta, por exemplo. Se eu subtrair o meu π, né, ele cai aqui. Quando eu somo A, né, ele já vai cair aqui embaixo. Então, essa questão. Então, olha só, quando eu peguei, né,
isso que está aqui, ó. Se eu fosse fazer a diferença aqui de x1 menos x2, né, o que vai acontecer, né, quando eu faço a diferença aqui? Ó? Se eu pegar esse cara, subtrair esse, foi o que eu botei ali, ó, 2k1π mais a menos o 2k2π mais π menos a, quando eu fiz essa diferença, eu encontrei 2π, k1 menos o k2, menos o π mais a. E, na realidade, isso aqui, ó, é um arco, 2kπ é um arco que tem extremidade aqui, ele vem aqui, depois eu faço negativo menos π, e depois eu adiciono o a. Quer dizer, esse carinha aqui é diferente desse, certo? Então, ao fazer, por exemplo, a subtração desses dois, eu não tenho o mesmo arco. Então, por isso é que aqui, né, nesse caso aqui, a gente fez a soma, né, já que a diferença, ela não vai me corresponder, não vai me levar ao lugar que eu quero. Não sei se ficou claro isso, né? Já que houve uma mudança, eu vinha fazendo a diferença, depois fiz a soma. Então, quero que vocês entendam. Bom, então, voltando agora à nossa questão, vamos apagar aqui. Então, o que você precisa agora ter na mão é o seguinte, que a diferença desses dois arcos, x mais π sobre 4 menos o x sobre 2, ele tem essa carinha aqui, 2kπ. E a soma desses arcos, x mais π sobre 4 mais x sobre 2, tem exatamente isso aqui, ó, 2kπ mais π, já que isso aqui foi o que eu mostrei que eu não posso fazer. Então, 2kπ somado com π. Então, essas duas equações são as equações que agora eu passo a resolver. Então, vamos ver a 1, depois vamos ver a 2. Vamos ver a 1. Eu tenho x menos x sobre 2 igual a 2kπ menos π sobre 4. Esse é o outro lado. Veja, reduzindo o mesmo denominador, 2x menos x dá x sobre 2 igual a 2kπ menos π sobre 4. De onde eu tiro que o meu x é igual a 2 vezes 2, 4kπ, menos, multiplicando por 2, 2π sobre 4. De onde o meu x passa a ser 4kπ menos o π, simplificando, sobre 2. Então, encontramos aqui o nosso x da primeira equação. Na segunda equação, nós vamos ter, da mesma forma, x mais x sobre 2 igual 2kπ mais o π menos o π sobre 4. Né? Passando para lá, na questão 2. E aí, você tem 2x mais x, 3x sobre 2, 2kπ mais 4 menos 1, 4π menos π, 3π sobre 4. Onde você conclui, né, que o teu 3x é igual a 4kπ mais, multiplicando por 2, 6π sobre 4. Agora aqui eu posso simplificar, né, por 2 dá 3, por 4 dá 2. E aí o nosso x passa a ser
4kπ sobre 3, eu posso botar 4kπ dividido por 3, mais o 3π sobre 2 dividido por 3, que é 3π sobre 6. E nós vamos ter o nosso x como 4kπ sobre 3 mais π sobre 2. Então, existem duas soluções para x. X igual 4kπ menos π sobre 2, ou x igual 4kπ sobre 3 mais π sobre 2. Então veja, como é interessante quando você tem equações trigonométricas envolvendo o seno e o seno, de arcos aqui, por exemplo, distintos, seria x mais π sobre 4x sobre 2, você usa exatamente o que nós colocamos ali. A diferença desses arcos é a lei 2kπ. E a soma desses arcos é 2kπ mais π. Ao fazer isso, você consegue achar o valor do arco x. Tá aí, gente, uma equação trigonométrica interessante. Um grande abraço e até a próxima.